Esta é uma produção da iniciativa Mais Gestão Menos Risco. Aproveite o conteúdo e compartilhe para que ele chegue a mais agricultores. Herbert Bartz iniciou. Logo em seguida, Frank Dijkstra e Manuel Henrique Pereira iniciaram uma revolução no sistema da agricultura de clima tropical, através do plantio direto, que inclusive a história está escrita neste livro, que nós aconselhamos a todos que quiserem saber o início desta revolução na agricultura paranaense, brasileira e, por que não, mundial. Nós estamos ao lado de Frank Dijkstra, que vai nos contar como ele iniciou a agricultura aqui nesta propriedade nos anos 50, os problemas que aconteceram e a história do início do plantio direto. Aqui nos anos 50, 56, abrimos essas áreas aqui com Campo Bruto. Nos primeiros anos, 3, 4 anos, plantávamos arroz, que dava uma rentabilidade até razoável. Depois não tinha muitas outras soluções do que capoeira ou plantar milho, alguma cultura ou gado. Então, para dar conta do recado, quando eu casei, eu pensei, leite dá pelo menos maior sustentação para cuidar da família, mais seguro. Comecei com leite, mas sempre mexendo com a terra e estava observando que a degradação do solo estava se acelerando ano a ano. E eu estava vendo que nós estávamos aqui realmente com os dias contados da forma que estávamos trabalhando. Em 72, fomos primeira vez nos Estados Unidos, como o Herbert Bartz também foi, para ver e vi plantio direto, mas a grande questão não estava na máquina, mas sim no herbicida. Em 75, contratei o Hans Peter na Holanda, que estudou principalmente sistemas e também a provocação, o que o arado provoca no solo, e ele trabalhou isso na Inglaterra, e ele veio com várias ideias e herbicidas, plantou com 24 herbicidas diferentes, residuais, e uma Iluxan, que era contato, e ali tiramos 3 amostras que convenceram. Mesmo que não tinha um controle perfeito ainda, naquela época, fiz plantio direto, mas com bastante ervas ainda, mas isso me dava um prejuízo menor do que as valetas, que davam um prejuízo tanto na máquina, porque caía de uma valeta na outra, estragava a máquina e enguiçava, e embuchava a máquina por causa de muitas ervas, mas fomos insistindo e fomos continuando. Assim o Bartz continuou lá no norte do Paraná com dificuldades maiores ainda, porque nós estávamos ainda trabalhando com time, porque nada se faz, um passarinho não traz verão. Então, com mais pessoas, fomos se desenvolvendo. Nós tínhamos formado aqui uma comissão agrícola local da cooperativa, e eu fui indicado à cooperativa central para presidir a comissão central, e eu achei que nós precisávamos de uma razão científica para tudo que nós estávamos fazendo. E assim começamos com a Fundação ABC para desenvolver realmente, ter um aval científico daquilo que nós estávamos fazendo. E quando nós estivemos com o Nuno em 78, com o Shirley Phillips nos Estados Unidos, ele falou para nós, vai ver, vocês já com esses anos de plantio direto, vocês já têm minhoca na terra, vocês vão achar minhocas. E realmente tinha, eu não ficou tão encantado, vamos fazer um clube da minhoca, não podemos ficar com isso aqui na nossa mão só, nós temos que divulgar isso mundo afora, porque isso aqui realmente é algo que interessa a todos. E realmente foi o que nós fizemos. Assim também escrevi esse livro depois, quando eu estou mais aposentado, vamos supor, para divulgar. 5.000 exemplares são quase esgotados já. Estamos pensando numa segunda edição já. E também traduzimos um outro livro em inglês. Ou seja, Frank, a erosão motivou a ideia do plantio direto, mas o plantio direto só veio com força depois de descobertos os herbicidas que permitiam fazer o plantio e sem as ervas daninhas prejudicando as culturas. É isso aí, o início do plantio no Paraná, que depois espalhou para o Brasil e para o mundo. Sim. E com os herbicidas, hoje, por exemplo, nós podemos ver que, em função de usar herbicidas residuais ou de contato,
Hoje as lavouras já estão bem mais limpas e cada vez menos herbicidas estão sendo utilizados. E estamos observando também de que muitas pragas que nós tínhamos no sistema convencional não estão no plantio direto. Ali você constrói um ambiente de equilíbrio da natureza mesmo, como é a natureza, como é no mato. Porque nós temos que aprender o que no mato, por exemplo, caindo as folhas, aumenta a fertilidade. Então a palha foi realmente a solução para o plantio direto. E a rotação de culturas, porque diversas plantas, diversificação das plantas é fundamental para que se crie um ambiente realmente sadio para a terra. Ou seja, plantio direto, rotação de culturas, Sim. conservação do solo, Sim. manejo integrado de pragas e doenças, tudo isto geram resultados. Mas como o senhor poderia definir ou então especificar os principais resultados alcançados através da adoção destas práticas que o senhor vê para o Paraná, para o Brasil e para o mundo? Porque esta técnica foi divulgada e estendida para todo o mundo. Não, nós temos no mundo todo a diferença enorme onde não se mexeu mais na terra, a estruturação da terra, vida no solo. Uma bióloga canadense esteve aqui, fez uma análise do que nós temos aqui de vida biológica no solo. Ela disse que nós temos 10 toneladas de vida biológica no solo ativo. 10 toneladas, o que é isso? E cada preparo que se faz, se mata mais um pouco, e mata mais um pouco, e mata mais um pouco, e até acabar. Quer dizer, a vida biológica é fundamental dentro do solo. E conservação, quer dizer, rotação de culturas. Um outro detalhe que chama atenção foi que uma pessoa nos Estados Unidos calculou a perda de solo aqui no Brasil com aquelas técnicas antigas de aproximadamente 800 milhões de toneladas por ano. Sim, na época, a IAPAR divulgou isso, que nós estávamos perdendo 800 milhões de toneladas de solo por ano. Perdemos na agricultura em torno de 40 a 60 toneladas de solo por hectare ano. Quando nós exportávamos, ou tirávamos de lá 2 toneladas no máximo de grãos. Quer dizer, um balanço muito negativo. Ou seja, a técnica do plantio direto não só aumentou a rentabilidade das lavouras de uma forma em geral, como também ajuda a preservar o meio ambiente e dar sustentabilidade à agropecuária. Absolutamente, isso aqui, se analisar bem, por exemplo, Nova Zelândia produz normalmente em média 5 a 7 toneladas de leite por hectare, mas no pasto. Nós aqui estamos chegando até 60 toneladas de leite por ano por hectare, em função nós tiramos a forageira e já alimentamos o gado no coxo. É um sistema diferente, porque o gado pisando no pasto e imundando também com a bosta, vamos colocar uma palavra simples, e a boca. Então são 4 patas, uma boca e mais a bosta que eles deixam ali, porque contamina também. Então estraga-se muito. E alimentando o gado no coxo, nós ganhamos isso em função de 3 culturas ao ano, nós fazemos de forrageiras para alimentar esse gado. Então a coisa avançou não só para a agricultura, para a pecuária também. A pecuária hoje, a pecuária de leite cresceu. Nós estamos com 40 mil litros de leite aqui na fazenda, meu genro que está fazendo isso. Então hoje é uma comunidade familiar, onde o genro cuida da parte de suínas e de pecuária, e o filho da agricultura. Frank, eu vejo que você fez uma sucessão familiar muito bem, muito tranquila, com os filhos permanecendo na fazenda, na atividade de produção. E o que o senhor poderia dizer para os futuros jovens, para as pessoas que nas próximas gerações deverão ou fazer atividades na agropecuária ou outras atividades, mas para aqueles que querem permanecer na agropecuária, o que o senhor diria? Bem, em primeiro lugar, harmonia na família. Isso aqui é tudo, porque isso aqui eu vejo agora, eu tenho 6 bisnetos, do jeito que eles brincam. Eu estava morando aqui, vão morar os netos com os filhos, que eu quero que os filhos se criam aqui na fazenda, para brincar com os animais, etc, etc.
Na cidade, num apartamento, ele chega na poltrona para geladeira e da geladeira para televisão. Isso aqui eu acho fundamental também. Mas a pergunta não está bem respondida, mas o que realmente faz a diferença é viver e conviver. Porque meu filho já comprou um avião porque antigamente tinha um teco-teco aqui. Aquilo com que você convive e aprende na infância, isso aqui é nostalgia no tempo quando você fica mais velho. Então, cria-se. Mas a harmonia é fundamental entre a família. Nós nos reunimos toda semana, praticamente, um churrasquinho nos domingos, né, com a família, os netos, bisnetos, tudo junto. É festa. Isso aqui é harmonia. Porque encrenca, eu já vi grandes empresas desaparecerem em função de desentendimento. Você tem que ter pelo menos uma pessoa de fora que pode orientar, ou você tem que ter essa capacidade de aceitar certas coisas que você não gosta muito, mas você tem que saber remediar para fazer um trabalho em conjunto. Porque a soma, quando você olha quantas pessoas são realmente empreendedores, são poucos, mas nós precisamos, tem muitas outras pessoas. Nós estamos hoje mais ou menos com 100 famílias trabalhando na empresa francana aqui. E cada um com seu dom diferente. Então, nós temos espaço para cada um. Não tem como fazer empreendedores, todos empreendedores. Tem tantas pessoas que não são. Então, quanto maior fica a empresa e trabalhando em conjunto, em harmonia, as coisas começam a funcionar e funciona muito bem. Ou seja, tudo inicia com o contato inicial das próprias crianças, despertando essa paixão para o mundo agro e para as potencialidades que o mundo do agro apresenta em termos de produção de alimentos, energia e tantas atividades que podem ser desenvolvidas nesse ambiente. Esse é o caminho. Esse é absolutamente o caminho. Uma das minhas netas, por exemplo, agora é médica, ela está no Porto Alegre, adora trabalhar com crianças, ela adora crianças. Quer dizer, cada um tem sua vocação e tem que procurar. Nem todos vão na agricultura. Então, eu acho fundamental. Outra é engenheiro civil, gosta de uma harmonia nas coisas que ela constrói, etc. Cada um tem seu dom. Nem todos são empreendedores. Então, quem é empreendedor, eu tenho um neto que é absolutamente empreendedor. Os dois netos que eu tenho, agrônomos, e são empreendedores. Um é mais técnico, outro mais mecânico, vamos supor, mas um está completando o outro. Isso é fundamental. Porque não tem um dono da verdade, tem muitos donos da verdade. Se unir as boas ideias, a questão está na união das boas ideias para realmente fazer alguma coisa que sirva. Eu vejo que a fazenda francana, através da adoção dessas tecnologias todas e desta evolução tecnológica, e também fruto de muito trabalho, conseguiu grandes resultados em termos de produção, de produtividade, de preservação do meio ambiente. Mas eu perguntaria ao senhor o que o senhor poderia dizer para os outros produtores do Paraná e do Brasil. Tem que acreditar e fazer realmente o que gosta, porque quando você não tem paixão pela coisa, a paixão move a pessoa. Se não tem paixão, fazer pelo dinheiro não é o caminho. Ou tem que ter alguém dentro do mesmo equipe que tem essa paixão para poder fazer as coisas funcionar. Porque para trabalhar com a terra, você tem que sentir e ver o que a terra realmente precisa. Por isso eu chamei o livro também O Solo Ensinou. Quem me ensinou realmente foi o solo. O solo mostrou que eu estava errado e o que eu devia fazer. Eu vi um quadro na parede aqui do seu escritório que mostra o que acontecia com o solo depois de 9 anos de atividade de produção. Sim. E um outro solo do lado que o senhor iniciou o plantio e a terra ainda estava perfeita, sem voçorocas. É este exatamente o início do plantio direto? Isso aqui realmente dá a dica, olha, o preparo é o vilão. O preparo do solo é o vilão da agricultura. Sem dúvida nenhuma. Porque quanto mais você mexeu, mais você estraga.
10 toneladas de micro-organismo vivo, cada vez que se prepara, se mata mais um pouco. Não tendo mais micro-organismo vivo, não tem mais agregação do solo, não tem mais agregados, e a coisa começa, a erosão toma conta. A terra sai boiando lavoura fora. Ou seja, solo sem vida é fracasso, da agropecuária. Absolutamente. Tem que respeitar a vida, o solo e do homem e dos animais e dos funcionários. Tem que envolver também a tua equipe funcional também, é fundamental. Também tem que vestir a camisa. Eu acho que essa harmonia tem que ter em todo. E em termos novamente de agricultura sustentável, este é o caminho sem volta, obviamente, da agropecuária paranaense, brasileira e mundial. Não tem outra solução. Isso eu vi na Holanda, eu vi na Alemanha, vi na Tchecoslováquia, vi na Ucrânia, vi nos Estados Unidos. Todos esses países eu vi a diferença do solo que é tratado de forma direta ou convencional. Isso na estruturação. E a estruturação é tudo, porque você pensa muito na planta e olha por cima. Mas a raiz é muito importante. O solo, por exemplo, muito adensado, a raiz não areja e fica doente e não tem capacidade de produção. Porque essa aeração do solo é fundamental também. E uma outra questão para finalizar. O que o senhor diria para as pessoas do meio urbano que não conhecem o meio rural, a não ser através dos alimentos e outros produtos que chegam à sua mesa, ou o tanque dos carros, ou através dos tecidos? Nós temos, eu acho que toda a agricultura é visto pelos repórteres, etc., em geral, como um estrago, uma agressão ao solo, ao meio ambiente. 90 e poucos %, conforme Cabreira esses dias falou, vê a agricultura como um agressor da terra e do homem. Eu acho que a produção de alimentos é uma coisa... Querem alimentos, mas não tem solução. Então, falta marketing ainda para nós trabalhar o povo urbano, o que realmente é uma agricultura sadia, em harmonia com a natureza. Ou seja, seria importante essas pessoas conhecerem que aqui se trabalha, que aqui se produz alimentos, que aqui se preserva, que aqui se gera riqueza, que o mundo agro é uma das vocações do Brasil e que sem alimento, de fato, as pessoas não vivem. E este caminho da produção agropecuária com sustentabilidade e, obviamente, em termos econômicos, em termos de meio ambiente e em termos sociais, é o caminho, e o Brasil pode esperar, e os brasileiros, de uma forma em geral, podem esperar e acreditar que isto está acontecendo e continuará acontecendo. Sem dúvida alguma. Eu acho que o povo está achando ainda muito que nós estamos extraindo as riquezas, mas nós estamos criando riquezas. Isso que é a grande diferença. Eu já tive chacrinha, eu sei como é danoso toda manhã levantar às 5 horas da manhã, tirar leite, cuidar das vacas, a vaca doente, não tem hora, não se pode fabricar o produtor agropecuário. Não se produz, porque todos têm a vocação para isso aqui. Então, isso aqui realmente tem que saber. Eu acho que a tendência no mundo inteiro, na Holanda está vendo, pequenas produções, hoje são grandes produtores. Uns anos atrás, quando tive 4 produtores por dia, largavam a sua fazenda. Hoje, grandes fazendas é onde pessoas com diferentes vocações podem trabalhar. E não é cada um é um empreendedor. Empreendedor, só 2 ou 3% da pessoa é empreendedor. Então tem que aproveitar aquela força para ele estimular outros aos trabalhos em conjunto, em harmonia. Frank, e uma última mensagem, então, sua, para todas as pessoas do meio rural, do meio urbano, em relação a isto que o senhor escreveu. O solo ensinou, plantio direto, um caminho para o futuro, do Paraná, do Brasil e, repito, do mundo. Sim, sem dúvida nenhuma. Nós fizemos 5.000 edições e praticamente
O primeiro custo foi cobrado por algumas empresas, mas o resto eu estou doando porque eu ganhei muito dinheiro com o plantio direto, porque nós crescemos com o plantio direto e eu acho que eu tenho que divulgar e distribuir livros de graça. Isso eu estou fazendo hoje. 5.000 livros já saíram assim, voando pelo Brasil, porque é uma contribuição, um legado que eu deixo, e eu estou com 82 anos, eu não vou ler nada. Os filhos já estão muito bem, então eu, com muito prazer e orgulho eu posso fazer isso. 25% da riqueza do Brasil provém do mundo agro, 36%, 37% aqui no Paraná. Mais de 20 milhões de pessoas são empregadas pelo mundo agro e dela, obviamente, de forma em geral, extraem um sustento. Este mundo agro é uma das vocações e continuará uma das vocações do Paraná e do Brasil. Nós estamos exatamente ao lado de uma pessoa que fez muito em termos de evolução tecnológica para que isso acontecesse. E nós queremos, em nome de todas as pessoas do meio urbano e do meio rural, agradecer a esta persistência deste batalhador, o Frank, que junto com duas outras pessoas que já nos deixaram, já não estão vivendo mais neste plano, promoveram o início do plantio direto do Paraná, que se espalhou para todo o Brasil e que hoje é adotado na maioria dos países que produzem de forma geral o sustento para as pessoas que estão vivendo nesses mesmos países. Nós agradecemos profundamente esta sua persistência junto com outros que iniciaram, porque elas estão gerando um resultado nos dias atuais e gerarão muito mais resultado no futuro. Muito obrigado a você por esta iniciativa. Obrigado, mas eu não cheguei sozinho, um passarinho não traz verão. E em função de trabalhar em equipe, em conjunto, a pesquisa não pode ser esquecida aí. Hoje, atualmente, a Federação Brasileira de Plantio Direto tem uma motivação que corre o Brasil e o entusiasmo é fantástico do grupo. Muitos pesquisadores são absolutamente vestem a camisa e brigam pelo plantio direto. Isso é a grande vitória do sistema. Então, isso aqui todos devem ver, que a coisa cresceu. Não existe um homem que faz milagres, não. Eu fui uma das peças dentro desse sistema todo. E estou motivado, mas tem muitos que estão empurrando e trabalhando em cima desse movimento. Esta é a iniciativa Mais Gestão Menos Risco. Aproveite para conhecer os demais materiais no nosso Instagram, @maisgestão-risco. Tudo junto e sem acento. Não esqueça de compartilhar e se inscrever nos nossos canais.